Pessoal, então, nessas últimas semanas nós começamos a falar da química orgânica, que é a química que estuda com os compostos do elemento químico carbono. Nós sabemos que o carbono tem algumas características que os diferencia dos demais elementos, como número de ligações que ele faz, o tipo de ligações e principalmente a capacidade dele de se tornar cadeias carbônicas, tá? Ou seja, uma sequência de elementos carbono. E aí nós aprendemos a classificar os átomos de carbono como primários, secundários, terciários e quaternários, ou seja, pelo número de carbonos que estão ligados. Então, se eu tenho um carbono ligado a outro carbono, os dois são primários. Se eu tenho um carbono ligado a dois carbonos a mais, secundário. Com 3 terciário e com 4 quaternário, que é o máximo de ligações que ele faz. E aí, nós também vimos que quando nós temos a formação das cadeias carbônicas, estas cadeias também têm critérios para serem classificadas. Elas podem ser classificadas pela sua forma, então ela pode ser aberta, fechada ou aromática. Ela pode ser saturada ou insaturada. Isso é o tipo de ligação que eu tenho entre os carbonos. Ela pode ser normal ou ramificada. Então, normal, ela tem uma sequência única, ramificada, tem carbonos fora dessa sequência. E ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea, se eu só tenho átomos de carbono se ligando entre si, e heterogênea, se entre dois carbonos eu tenho um elemento diferente. Então, na semana anterior, nós falamos do assunto, deixei os exercícios para vocês e dei a correção. E aí enviei os exercícios extras, que nós vamos corrigir hoje, antes de fazer a nossa atividade nesta próxima semana. Então, o primeiro exercício, ele tinha isso daqui. Falei para vocês que nesta figura, esses vértices aqui representam átomos de carbono também. Ele é o 2,3 dimetilbutano, tá? Então eu tenho 4 carbonos na sequência. É a mesma coisa que se eu tivesse isso daqui e isso daqui. Ela está representada desta maneira, mas só que esses estão para cima e esses estão para baixo. O que acontece? Ele quer saber o número de carbonos primários. Este é um carbono primário, este é um carbono primário, este é um carbono primário, este é um carbono primário. Se eu fosse olhar aqui, este é primário, este é primário, este é primário e este é primário, porque esses dois aqui, no caso, são terciários. Então, o número de carbonos primários é a alternativa D, que são 4 carbonos. No exercício 2, a mesma coisa. Ele fala que combustão espontânea ou muito rápida chama detonação e reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. O isoctano é atribuído o índice de octana 100 por causa de sua baixa tendência de detonar. Então, ele é representado por aquela fórmula ali.
Então, é como se eu tivesse isso daqui. Ele quer saber como que está representada a sua fórmula estrutural. Ele tem o quê? Carbonos primários. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Secundários. Ele tem apenas um carbono secundário. Terciário, ele também tem apenas um carbono terciário. E quaternário, ele também tem um carbono quaternário. Qual a alternativa que diz respeito a isso? A letra A, um carbono quaternário e 5 carbonos primários. A B, ele fala de um carbono terciário, ok, mais 2 secundários, nós só temos um. Depois ele fala de um carbono secundário, ok, mais 2 terciários. Terciário a gente só tem um. 3 carbonos terciários, mentira. 4 carbonos primários, mentira. Então era só analisar o tipo de carbono, chegava na alternativa A. Terceira questão, ele queria saber as ligações, né, se eram saturadas ou insaturadas e quantas existiam. Então a fórmula era CH2, tinha um espaço C, outro espaço CH, outro espaço CH2, outro espaço CH2, outro espaço C e mais um N. Lembrando que eu preciso contar quantas ligações o carbono é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer 4. Aqui ele tem 2, então aqui precisa de 2. Aqui, se ele tem 2, ele precisa de mais 2. Aqui ele tem 2 mais o H3, então só falta uma, 4. 1, 2, 3, mais 1, 4. 1, 2, 3, mais 1, 4. Aqui ele tem uma, faltam 3 ligações. Então, ele queria saber quantos carbonos são saturados e quantos são insaturados. Então, saturados. Carbono que só faz simples ligação. Este e este. Ah, mas tem essa tripla. É com outro carbono? Não. Então, eu tenho 3 carbonos saturados. E insaturados? 1, 2, 3. Então, insaturados, eu também tenho 3. E aí, a alternativa que responde isso é a alternativa A. 3 carbonos saturados e 3 carbonos insaturados. Na questão número 4, eu tenho um desenho assim. Lembrando que cada um desses vértices são átomos de carbono
que estão pendurados aqui, a não ser quando tem o N. E aí o que acontece? Ele fala que essa cadeia pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. Se entre carbonos eu tenho elementos diferentes, ela vai ser heterogênea. Se ela é saturada ou insaturada. Entre os carbonos, nós só vamos ter simples ligações. Então, ela será saturada. E ela fala de normal ou ramificada. Se nós temos carbonos fora desta sequência principal, elas são ramificadas. E aí, a alternativa que fala que é heterogênea, saturada e ramificada é a alternativa C. O número 5 também tem uma estrutura que tem CH3, aí depois ele tem um C aqui, com dupla ligação para outro C, uma ligação com COH, outra ligação com C que tem CH3 e aqui CH3. Então, este é isso, onde cada pedacinho, né, cada vértice da figura corresponde a um átomo de carbono. Ele fala, se essa cadeia é aberta, tem alicíclica, que quer dizer que ela é fechada, e tem alifática, que é a mesma coisa que se fosse o anel benzênico. Então, aberto e acíclica é a mesma coisa. Fechado e alicíclica é a mesma coisa. E alifática é o anel benzênico. Neste caso, ela é aberta, né? Que é sinônimo de acíclica. Ela é ramificada, porque ela tem carbonos fora da sequência. Ela é insaturada, porque ela tem dupla ligação. E ela é homogênea, porque só tem átomos de carbono, o OH está fora. A alternativa correta era a alternativa C. No sexto exercício, ele deu várias cadeias e ele queria saber qual delas era homogênea, insaturada e normal. Então, para ser homogênea, eu não poderia ter elementos diferentes entre carbonos. Isso acontecia na questão D, tá? Só na questão D, elementos diferentes entre carbonos. Então, poderia ser a B, a C e a E. Insaturada. A única cadeia que tem dupla ligação é a B. Então, eu não precisava procurar os outros. Por que a B? Ela é desta maneira aqui. E este final é isso daqui. Então, essa cadeia homogênea, este O não está entre carbonos. Ela é insaturada porque tem esta dupla e é normal porque ela não tem radicais. A questão número 7 também
queria a classificação desta cadeia. Então, a cadeia que apareceu aí é aberta ou acíclica, que quer dizer a mesma coisa, são sinônimos. Ela é ramificada, porque no final ela tem, aliás, desculpa, ela é ramificada porque tem um carbono fora. Então, ela é ramificada. Ela é insaturada, porque tem duas duplas ligações entre carbonos. Insaturada. E ela é homogênea, porque entre carbonos não apareceu elemento diferente. O OH está fora desta sequência. Então, ela é homogênea. A alternativa que diz isso é a alternativa D de dado. E a última, a número 8, ele deu várias questões para falar se era verdadeiro ou falso. Então, nós tínhamos isso daqui. Então, este é o 1, este é o 2, este vai ser o carbono número 3 e este daqui o carbono número 4. Aí ele faz algumas afirmações. Ele fala que o carbono 1, o 2 e o 4 são primários. O 1 é primário só, o 2 e o 4 são, esse é quaternário e esse é terciário. Então, a primeira afirmação é falsa. Carbono número 3 é secundário. Então, ele só está ligado com o 2 e com o 4. Então, a segunda afirmativa, verdadeira. Na cadeia, há somente um carbono quaternário? Sim, só o número 2. Então, também é verdadeiro. Carbono número 4 é terciário? Sim, está ligado a este, a este, a este. É terciário, verdadeiro. E a última, existem 5 carbonos primários na cadeia? 1, 2, 3, 4, 5. Também verdadeiro. Então, exercícios diferentes, formas diferentes de fazer a mesma coisa, de classificar átomos de carbono e de classificar cadeias. E aí, essa semana, a gente fará atividade sobre isso.